Se fazer isso de manhã realmente funcionasse, sua vida já teria mudado. Pensa bem, você acorda, abre os olhos, respira fundo. Já começa repetindo afirmações. Já declara prosperidade, saúde, propósito, já lê um versículo, já ora, já agradece. Assiste um vídeo motivacional enquanto toma café. Escreve seus objetivos no caderno. Coloca no espelho as frases que vão te lembrar de quem você quer ser. Você faz tudo isso e faz há semanas, talvez meses, talvez anos. E ainda assim, quando você olha para a sua vida com honestidade, algo não mudou. Algo continua exatamente onde estava. Existe uma distância entre o que você repete toda manhã e o que você realmente vive durante o dia. Existe uma lacuna entre o que você declara com a boca e o que você sente lá dentro, no lugar onde ninguém vê. Isso não é fraqueza, não é falta de fé, não é falta de esforço, mas é um problema real. E hoje eu preciso te falar sobre ele com total honestidade, porque eu me importo com o seu resultado, de verdade, não com o seu conforto momentâneo. Você não está errado por tentar, mas pode estar repetindo um padrão que não funciona. Existe uma diferença enorme entre rotina e transformação, entre ritual e renovação, entre repetir palavras e viver verdades. E a maioria das pessoas que está presa, que sente que anda em círculos, que começa toda segunda-feira com energia e termina a sexta exatamente onde começou, essa maioria está confundindo essas coisas. Está confundindo ação com alinhamento. Está confundindo o que faz com o que é. Deixa eu te perguntar algo direto. Quando você acorda de manhã e começa a declarar coisas boas sobre a sua vida, o que você realmente sente enquanto está fazendo isso? Não o que você acha que deveria sentir. O que você realmente sente. Existe uma voz dentro de você que concorda com cada palavra? Ou existe uma voz mais quieta, mais funda, que sussurra o oposto enquanto sua boca fala? Essa voz mais quieta, essa voz que diz que você não merece, que diz que é tarde demais, que diz que pessoas como você não chegam lá, que lembra de cada vez que você tentou e não funcionou, que compara você com quem parece estar avançando enquanto você está parado. Essa voz não desaparece porque você declarou algo em voz alta de manhã. Ela fica lá e ela fala mais alto do que você imagina. Isso é o que ninguém te conta quando fala sobre rotinas matinais. Ninguém te diz que a ferramenta mais poderosa não é a declaração, é o alinhamento. E sem alinhamento, a declaração mais bonita do mundo não passa de ruído. Pensa assim, imagine que você está tentando plantar uma semente em terreno pedregoso. Você rega todo dia, você fala com a planta, você coloca adubo, mas o solo nunca foi preparado. A semente não consegue criar raízes. Ela fica lá na superfície sem conseguir crescer de verdade. Esse é o que acontece quando você coloca palavras certas sobre uma mente que ainda não foi transformada por dentro. Ou imagine que você está tentando construir uma casa sobre areia. Você escolhe os melhores tijolos. Você usa o melhor material. Mas a fundação está errada. Cada andar que você sobe aumenta a instabilidade. Não adianta, a construção vai ceder porque o que está embaixo não foi resolvido. É exatamente assim que funciona a mente humana quando existe desalinhamento entre o que a pessoa fala e o que ela realmente acredita. E aqui eu preciso ser muito direto com você, porque existe uma ilusão muito perigosa circulando nos ambientes de desenvolvimento pessoal, nos grupos de fé, nos canais de mentalidade próspera. Essa ilusão diz que se você repetir o suficiente, a realidade vai mudar. Que se você declarar com convicção, o universo vai responder. Que a quantidade de repetição substitui a qualidade do alinhamento. Isso é uma meia-verdade. E meia-verdade, dependendo de como é aplicada, pode ser mais prejudicial do que uma mentira completa. A repetição tem valor, a declaração tem valor, a oração tem valor.
mas nenhuma dessas coisas substitui o trabalho interno. Nenhuma delas transforma a identidade de uma pessoa que ainda se vê como alguém que não merece, que não é capaz, que sempre foi assim e sempre vai ser. Nenhuma declaração externa resolve uma crença interna que está operando nas sombras. Napoleon Hill escreveu sobre algo que ele chamava de mente subconsciente. Ele dizia que o subconsciente não aceita ordens, ele aceita verdades. Ele funciona a partir do que foi instalado nele ao longo do tempo. E ele executa isso com uma precisão assustadora, independente do que a mente consciente deseja. O que isso significa na prática? Significa que você pode querer conscientemente uma coisa e o seu subconsciente operar em direção oposta, porque ele está seguindo uma programação mais antiga, mais funda, instalada antes mesmo de você ter vocabulário para questioná-la. Essa programação foi feita quando você era criança e alguém disse que dinheiro não é para gente como nós. Quando alguém que você amava falhou e inconscientemente você concluiu que sucesso gera abandono. Quando você tentou algo novo, foi criticado e sua mente registrou que se destacar é perigoso. Quando você cresceu vendo escassez ao seu redor e sua mente concluiu que essa é a realidade natural da vida. Essas crenças não estão escritas em lugar nenhum. Você não as escolheu conscientemente, mas elas estão operando agora, neste exato momento, moldando suas decisões, sabotando seus avanços, criando os tetos invisíveis que você bate a cabeça toda vez que tenta subir. E então você vai lá, acorda de manhã, declara que é próspero, que é abençoado, que é capaz, e sua boca fala. Mas o seu sistema interno, esse sistema mais fundo, continua executando o programa antigo. E o programa antigo ganha, sempre ganha. Não porque é mais forte do que a sua vontade, mas porque você não percebeu que ele estava lá. Você está falando coisas certas com uma mente desalinhada. E isso explica a frustração silenciosa que você sente. Não é fraqueza espiritual, não é punição divina. É um sistema funcionando exatamente como foi programado. E enquanto você não mudar a programação, as declarações vão continuar sendo palavras bonitas sem raiz. Agora, eu preciso te falar sobre fé. Porque talvez você tenha chegado aqui com fé. E eu quero honrar isso. A fé é real. O poder da oração é real. A capacidade de Deus de transformar uma vida do zero é absolutamente real. Mas existe algo sobre fé que as pessoas raramente escutam e que está escrito com clareza nos textos mais antigos que conhecemos. Fé sem obras é morta. Você conhece essa frase, mas eu quero que você a escute de um ângulo diferente hoje. Não estou falando de obras no sentido de esforço externo. Estou falando de obras internas. O trabalho de renovar a mente. O trabalho de identificar o que você realmente acredita, não o que você diz que acredita. O trabalho de alinhar o coração com as palavras que saem da boca. Quando os textos sagrados falam em ser transformado pela renovação da mente, estão falando de um processo, não de um evento, não de um único momento de declaração, um processo contínuo, intencional, de substituição de uma identidade velha por uma nova. E esse processo exige honestidade. Exige que você olhe para dentro e pergunte o que você realmente acredita sobre si mesmo, sobre Deus, sobre o que é possível para a sua vida. Deus não se conecta com palavras vazias. Ele se conecta com um coração que está genuinamente aberto para ser transformado. E coração aberto não é coração que repete as frases certas. É coração que está disposto a admitir onde está para ir para onde quer chegar. A diferença entre quem transforma e quem estagna não está na qualidade das declarações matinais. Está na disposição de fazer a pergunta desconfortável. Está na coragem de sentar em silêncio e perguntar: o que eu realmente acredito sobre mim mesmo quando ninguém está olhando? O que eu sinto quando penso em alcançar meu objetivo?
empolgação genuína ou um medo disfarçado de esperança? Essa última pergunta é poderosa, porque muito do que chamamos de esperança é, na verdade, medo disfarçado. É o desejo de que as coisas melhorem misturado com a crença íntima de que elas não vão mudar. E esse mix tóxico produz exatamente o resultado que você está vivendo. Um esforço constante sem avanço real. Uma corrida em esteira onde a velocidade aumenta, mas o lugar continua o mesmo. Pensa numa pessoa que cresceu sendo constantemente subestimada, que internalizou ao longo de anos que ela não é inteligente o suficiente, que ela não tem as conexões certas, que as pessoas bem-sucedidas são diferentes dela de alguma forma essencial. Essa pessoa pode acordar todo dia declarando grandeza, pode orar com fervor, pode consumir conteúdo motivacional o dia inteiro, mas quando surge uma oportunidade real, algo dentro dela hesita. Quando alguém a elogia genuinamente, ela desconfia. Quando começa a crescer de verdade, ela encontra uma forma de sabotar o processo, às vezes de maneiras tão sutis que ela mesma não percebe. Isso não é falta de esforço, isso é identidade. E identidade não muda com declaração. Identidade muda com consciência, com processo, com o trabalho honesto de desinstalar o que foi instalado sem permissão e instalar o que você deliberadamente escolhe acreditar. E então chegamos ao que eu considero o ponto mais importante de tudo isso. O problema não está em fazer algo de manhã. O problema está em fazer sem saber por que não está funcionando. Está em repetir rituais sem entender o que está bloqueando a transformação. Está em focar no externo, quando o trabalho real é interno. Então, o que fazer? Não estou aqui para te dizer para parar de declarar, parar de orar, parar de se motivar. Estou aqui para te dizer que essas coisas precisam de uma base. E a base é o alinhamento interno. E você constrói essa base com honestidade antes da repetição. Existe um exercício simples que pode parecer pequeno, mas é profundo. Pega um papel. Divide em 2 colunas. Na primeira, escreve o que você diz sobre a sua vida, sobre o seu futuro, sobre o que você merece. Na segunda, escreve o que você realmente pensa quando está sozinho, com a guarda baixa, no final de um dia difícil. Escreve o que a sua mente sussurra quando você está no trânsito, quando você vê outra pessoa avançando, quando algo não funciona como planejado. Essas 2 colunas vão revelar o desalinhamento. E o desalinhamento revelado é o primeiro passo para o alinhamento construído. Você não pode resolver o que não vê, mas quando você vê, quando você nomeia com honestidade o que está operando por baixo das declarações bonitas, você tem o poder de trabalhar nisso de verdade. O segundo passo é parar de tratar a declaração como magia automática e começar a tratá-la como semente que precisa de solo preparado. Antes de declarar, pergunte: eu realmente acredito nisso? Não 100%, não perfeitamente. Mas existe em mim alguma crença genuína, por menor que seja, que sustenta essa palavra? Se a resposta for não, trabalhe primeiro na crença. Leia, reflita, ore pedindo não para receber o que você quer, mas para ver o que precisa ver sobre si mesmo. Peça discernimento antes de pedir resultado. O terceiro passo é observar o seu comportamento durante o dia inteiro, não só de manhã, porque a sua identidade real não aparece nas declarações matinais. Ela aparece nas escolhas que você faz às 2 da tarde, quando ninguém está olhando. Aparece em como você reage quando algo não funciona. Aparece em como você trata as oportunidades pequenas que parecem insignificantes. Aparece em como você fala sobre si mesmo em conversas casuais, naquele tom de brincadeira que não é bem brincadeira. Porque cada vez que você diz, sou horrível com dinheiro em tom de piada, o seu subconsciente não ri junto. Ele anota. Cada vez que você diz,
Não tenho sorte mesmo, como se fosse um traço permanente da sua personalidade. Você está reforçando uma identidade que vai continuar produzindo os mesmos resultados. Cada vez que você minimiza uma conquista sua, antes que alguém possa minimizá-la por você, você está se protegendo do sucesso em vez de se preparando para ele. Isso é o trabalho real. É desconfortável. É mais difícil do que acordar cedo e repetir frases bonitas. Mas é o trabalho que transforma. É o trabalho que cria raízes. É o trabalho que faz com que, quando você declarar algo, o seu coração inteiro diga amém junto com a sua boca. A sua vida não muda quando você repete. Muda quando você acredita. E acreditar não é um ato de vontade isolado. Não é uma decisão que você toma numa manhã e pronto. É o resultado de um processo de transformação interna que começa com honestidade e vai sendo construído camada por camada, dia após dia, escolha após escolha. É a soma de todas as vezes que você escolheu pensar diferente sobre si mesmo, em vez de confirmar o que sempre pensou. É a soma de todas as vezes que você tratou uma oportunidade como algo que você merecia, em vez de algo que você precisava provar que merecia. Não é sobre o que você fala pela manhã. É sobre quem você é durante o dia inteiro. Isso muda tudo. Quando você entende que cada decisão pequena, cada pensamento que você deixa pousar na sua mente, cada conversa interna que você tem consigo mesmo, tudo isso é parte do processo de construção da sua identidade. Você para de esperar que uma rotina matinal faça o trabalho que só a transformação interior pode fazer. Você começa a entender que a oração mais poderosa não é a que pede mais. É a que abre espaço para ser visto. Para ser honesto diante de Deus sobre onde você realmente está. Que a declaração mais eficaz não é a mais eloquente, é a que tem raiz. Que a fé mais transformadora não é a mais barulhenta. É a que está fundamentada numa identidade que continua sendo construída dia após dia com consciência e intenção. Você não está condenado a repetir os mesmos ciclos, mas sair deles exige mais do que uma nova rotina matinal. Exige que você faça a pergunta que a maioria das pessoas evita porque é desconfortável. O que eu realmente acredito sobre mim mesmo? E quando você fizer essa pergunta com coragem, quando você olhar para a segunda coluna do papel e reconhecer o que está lá, sem julgamento, mas com clareza, você vai encontrar o verdadeiro ponto de partida. Não o ponto de partida da sua rotina, o ponto de partida da sua transformação. Porque transformação real começa de dentro para fora. Começa quando a boca e o coração estão falando a mesma coisa. Começa quando o que você declara não é um desejo distante, mas uma verdade que está sendo construída camada por camada na sua identidade. Começa quando você para de usar a espiritualidade como fuga do trabalho interno e começa a usá-la como combustível para ele. Deus não se conecta com palavras vazias. Ele se conecta com um coração alinhado. E um coração alinhado não é um coração perfeito. É um coração honesto. É um coração que diz: eu sei onde estou, eu sei onde quero chegar e eu estou disposto a fazer o trabalho interno para que o externo possa mudar. É um coração que não usa a fé para fugir da realidade, mas para enxergá-la com clareza suficiente para transformá-la. Esse é o tipo de fé que move montanhas, não a fé que repete bonito, a fé que transforma por dentro. Então, eu te faço um convite agora, não para você comprar algo, não para você seguir uma nova fórmula, mas para você sentar hoje, em algum momento do seu dia, e fazer esse exercício das duas colunas com total honestidade. Para você olhar para o desalinhamento sem julgamento e perguntar: o que eu preciso trabalhar aqui? O que está operando por baixo das minhas declarações que ainda não recebi atenção? E se esse vídeo tocou em algo real dentro de você, se você se reconheceu em algum ponto dessa conversa, deixe um comentário aqui embaixo com as palavras:
Eu escolho alinhar minha mente, não porque é uma frase bonita, mas porque é uma declaração de intenção, uma que tem raiz, uma que começa de dentro, uma que você está fazendo não para o algoritmo, mas para você mesmo, porque no fim, não é o que você faz de manhã que define a sua vida, é quem você está se tornando enquanto o sol atravessa o dia.